Olá, boa tarde a todos que acompanham a programação do Canal do Boi. Começa o Mais Pecuária, hoje sexta-feira, 18 de janeiro. Veja os destaques da edição de hoje. O mercado do boi segue pressionado na segunda quinzena do mês. O aumento da oferta de boiadas terminadas e a demanda fraca por carne tem forçado quedas nas cotações da arroba. Rabobank aponta preços mais baixos para o milho no mercado interno em 2019. Terminou hoje em Maracaju, Mato Grosso do Sul, o Showtech 2019. Foram 3 dias de informações, palestras e tecnologia. Confira o balanço da feira. E ainda a previsão do tempo para a sua região e os destaques da nossa agenda de leilões. Agora, no Mais Pecuária. Pesquisas já demonstraram que o consumidor está disposto a pagar mais por produtos saudáveis, nutritivos e produzidos de forma sustentável. Não é à toa que o gado criado no Pampa caiu no gosto de muita gente. A certificação das associações atesta a qualidade da carne e as raças Braford e Hereford já estão entre as mais consumidas. O programa da Associação Brasileira de Hereford e Braford completa 2 décadas de atuação com números espetaculares. Um total de 51 mil animais foram certificados no ano passado, número 22% maior que em 2017. O crescimento foi puxado pelos 3 mil produtores que fornecem bovinos para o programa. A gerente do Carne Pampa, Fabiana Rosa de Freitas, atribui os resultados à ampliação do conhecimento sobre os critérios para adquirir o animal, como idade, peso e cobertura de gordura. As raças HB, Hereford e Braford, elas vêm crescendo violentamente lá no Brasil, lá para cima, né? A gente sabe que no Rio Grande do Sul a pecuária ela está mais restrita pelo soja que vem crescendo, obviamente a questão financeira que vem detendo, né? Mas assim ela vem crescendo muito bem, cada vez mais. A raça é muito boa, né? Ela está em todo canto do Brasil. O Braford vem respondendo. O Hereford é mais para nós aqui pelas temperaturas, mas o Braford lá para cima tá indo muito bem. As pessoas que investem estão voltando a investir, está aumentando os rebanhos e vai muito bem. Excelente a raça, é fora de série. Dentro do programa existe o selo Carne Certificada Hereford, que acompanha todas as marcas de carne certificadas pela associação, dando garantia de que o produto foi acompanhado e classificado pela entidade, desde a obtenção da matéria-prima, o animal vivo, até a expedição do produto final, que é a carne embalada. O selo atesta a presença das qualidades de sabor e suculência inerentes à raça Hereford e suas cruzas, e existentes também em animais da raça Braford, nos produtos cárneos produzidos para consumo humano, buscando estreitar ainda mais o relacionamento de confiança com todos os elos da cadeia produtiva e inserindo definitivamente a carne de alta qualidade produzida no Brasil no mercado internacional. Um trabalho que realmente começa lá no produtor rural, na sua propriedade, fazendo com que todo o manejo sanitário, o tipo de alimentação e também, muito importante salientar, que a genética HB, a genética Hereford e Braford, mantém essa qualidade no produto. O produto vem a culminar, né? O produto é a cereja do bolo, como nós dizemos, dessa genética de qualidade das nossas raças Hereford e Braford. Hoje, 6 frigoríficos integram a iniciativa, 2 deles no Rio Grande do Sul. Para este ano, a estimativa é seguir com o crescimento no número de abates e abrir novos mercados nas regiões centro-oeste e norte do país. O programa Carne Pampa, ele vem se desenvolvendo e ele vem crescendo não só no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas ele também busca uma maior abrangência para a região centro-oeste e norte do país. Nós temos parcerias com frigoríficos e os produtores que abatem os seus lotes de gado do padrão Hereford ou Braford,
eles recebem uma bonificação no final da cadeia. E o consumidor, ele tem a garantia de que aquele produto certificado, um produto diferenciado, é oriundo das raças Hereford e Braford, abatida com todo o controle, com toda a clareza, com toda a transparência, realizada na unidade industrial através dos nossos técnicos certificadores das indústrias que acompanham todo o processo. E hoje é o último dia do Showtech 2019, o evento de empreendedores que movimentou a cidade de Maracaju, Mato Grosso do Sul, e o agronegócio. Alguns empresários debateram os desafios enfrentados por aqueles que decidem pelo segmento. E quem traz para a gente essa reflexão é o repórter Vinícius Souza. No encontro de jovens agropecuários, uma das empresas que participou foi a AgroIntel. Ao meu lado está o Renato, que é o fundador da empresa. Renato, obrigado pela sua participação. Como que surgiu a ideia de montar esse empreendimento? Sim, eu sempre nasci no campo, né? Então desde pequeno conheço as dores e os sofrimentos dos produtores rurais, né? Aqui no nosso estado, no nosso país. Então, depois que eu fiz o meu mestrado em Porto Alegre, eu voltei para Campo Grande e um amigo meu já estava empreendendo, né? Então eu peguei junto com ele a AgroIntel, estava bem no início, para a gente começar a empresa e querer solucionar esse problema de meteorológico, problemas de tomadas de decisões dos produtores rurais, né? Você foi um dos palestrantes do evento. Qual foi a sua abordagem? O que você trouxe aí de conversa para quem estava assistindo? Então a gente começou falando um pouco do que é uma startup, né? Como que comporta uma startup de uma empresa tradicional. E depois a gente conversou um pouco sobre os fatos e fakes do empreendedorismo, né? Então um dos fatos que eu mencionei é o empreendedor ser vendedor, né? Então o negócio começa ali, você vendendo para o seu sócio para iniciar uma empresa, entendeu? Então o seu sócio é o seu primeiro cliente, né? E um ponto fake é que o empreendedorismo não tem glamour, né? É batalha todos os dias, é 70 horas por semana trabalhando, então esse foram os pontos, né, que eu mencionei na nossa palestra. Para quem vai empreender dentro do agronegócio, qual que é a maior dificuldade enfrentada? Então, dentro do agronegócio e dos outros setores em si, né, é o fato de planejar demais. Isso é um fato muito relevante de morte das startups, de empresas, porque o cara planeja muito e não faz nada. Então o meu conselho é, vai lá e faz. Feito é melhor que perfeito. Simplesmente faça e vê o que dá e vai ajustando conforme o caminho, né? E aí quando você vê que engrenou, aí você começa a colocar dinheiro, aí que você começa a se expor mais no mercado. Para os jovens que estão investindo, entrando nessa área, qual que é o conselho você, como um empresário já bem sucedido, deixa para eles? Sim, novamente, quanto mais jovens ele tem mais chance, mais oportunidade, né? O agronegócio tem muita oportunidade aqui no nosso estado, no nosso país. Então o meu conselho para esses jovens começar. Esse dar o primeiro passo. E depois os próximos passos ele vai entendendo, ele vai aprendendo e aí vai seguindo, né? Tá certo, então, Renato, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. É isso mesmo, você pode acompanhar toda a programação do que está acontecendo acessando o portal sba1.com. Vinícius Souza para o SBA. E veja a seguir a programação e as novidades da Dinapec, Dinâmica Agropecuária 2019, e a previsão do tempo aí para a sua região. Nós já voltamos. A Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, realiza do dia 20 a 22 de fevereiro a Dinapec 2019, a Dinâmica Agropecuária. No quadro Tecnologia e Produção de hoje, saiba um pouco mais sobre a programação e as novidades do evento. Soluções para o agro sustentável é o tema da Dinâmica Agropecuária 2019, conhecida como Dinapec. Além da programação tradicional, que conta com roteiros tecnológicos, haverá uma mesa redonda discutindo sustentabilidade na pecuária de corte. Inclusive, o canal do Boi vai estar com a gente aí nessa discussão.
E depois a gente vai ter o painel das mulheres, vai ter também o painel dos jovens do agro e também a gente vai ter alguns lançamentos, né? Então nós teremos Cultivar, lançamento do Estilosantes Bela, nós teremos o lançamento de aplicativo, teremos livros também, então a gente tem bastante novidade aí para essa edição 2019. A Dinapec acontece entre os dias 20 e 22 de fevereiro na Embrapa Gado de Corte. Além dos lançamentos, haverá espaço para expositores na feira. Empresas de nutrição animal, empresas de forragem, enfim, todas as empresas ligadas ao setor para estar aqui conosco. Qual que é o nosso objetivo? É que essas empresas elas tragam os clientes delas. Então a gente quer aumentar o nosso público, né? E é uma forma de aumentar é ter essas empresas conosco que vão trazer esses clientes para conhecer um pouco mais das nossas tecnologias. A presença das crianças na feira está confirmada. A ação visa aproximar e ampliar o interesse pela ciência e tecnologia. Vamos ter uma participação de umas 400 crianças do ensino municipal que terão uma programação especial para eles, com monitores voluntários aqui da Embrapa Gado de Corte, que vão fazer um roteiro para mostrar um pouco do que é o agro, né, para essas crianças, que elas já vão se familiarizando com isso e despertando interesse para a ciência, para a tecnologia. Kylie Rodrigues para o SBA. Agora, a previsão do tempo, o avanço de uma frente fria pelo centro-sul alimenta as instabilidades entre o Paraná e São Paulo e o risco para temporais ainda persiste nesse final de semana. Vamos saber mais detalhes com Juliana Rezende. Ao longo dos próximos dias, tem previsão de chuva na maior parte do país e a chuva finalmente dá uma trégua na região sul, especialmente o interior gaúcho, onde pelas imagens de satélite a gente já pode ver nuvens carregadas atuando ainda atualmente. Aos poucos, a chuva vai diminuir de intensidade e aí nesses próximos dias as instabilidades no interior gaúcho seguem fracas e também com baixo volume de água. Onde ainda chove de forma mais intensa e com riscos para temporais é entre o leste paulista e também leste do Paraná. Pela atuação de uma frente fria de forma estacionária, tem previsão de chuva forte em forma de temporais e com acumulados elevados. A tendência é que essa chuva também venha acompanhada de muitas trovoadas e também queda de granizo. A chuva que acontece em grande parte do sul mineiro, região centro-oeste, ainda deve vir de forma mais fraca, bastante regular e mal distribuída. No norte do Brasil, especialmente no extremo norte brasileiro, tem previsão de chuva forte, volumosa, persistente, que mantém o tempo fechado e chove a qualquer hora do dia. E a tendência de dias ensolarados entre a Bahia, Norte Mineiro e Espírito Santo até o dia 23 de janeiro. A partir do dia 24, a chuva deixa de ser volumosa e expressiva para se tornar abrangente. E aí tem previsão de chuva em praticamente todas as áreas produtoras, só que dessa vez a chuva diminui de intensidade e aí com esses acumulados de chuva mais baixos, a tendência é de não recuperação das condições de umidade do solo que seguem baixas em pontos de áreas produtoras, especialmente da região central do país. Obrigada, Juliana Rezende. Daqui a pouco ela volta com mais detalhes da previsão do tempo para aí na sua região. Agora vamos fechamento do mercado financeiro. O mercado financeiro abriu o dia mais otimista hoje com notícias do cenário externo. Por isso, nós vamos direto a São Paulo com Sara Kirchhoff, saber os principais destaques desta sexta-feira e o fechamento do mercado do câmbio. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, hoje os índices acionários aí em todo o mundo operaram com valorização. A Europa teve os melhores índices acionários aí das últimas 6 semanas. Na China também o movimento foi de alta para os papéis das principais blue chips asiáticas. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos e o mesmo está acontecendo por aqui. Isso porque ontem o The Wall Street Journal publicou uma notícia dizendo que o Tesouro dos Estados Unidos discute suspender, o secretário do Tesouro disse que discute suspender algumas ou todas as tarifas impostas às importações chinesas e sugeriu colocar isso na mesa no encontro entre as duas maiores economias no dia 30 de janeiro, quando os dois países estarão reunidos. Então isso trouxe bastante expectativa positiva aí para o mercado, apesar de
um porta-voz do Tesouro ter negado essa informação. Ainda assim, o mercado se viu bastante otimista, entendendo que é mais um passo importante aí para pôr fim àquelas discussões de guerra comercial entre China e Estados Unidos, e todo o mercado hoje globalmente falando, praticamente teve um dia bastante favorável. Isso acontece também aqui no Brasil. Só que, ao mesmo tempo que as bolsas sobem e o índice Bovespa hoje bate um novo recorde histórico, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, o dólar novamente avança frente ao real. E o normal seria o contrário, o normal seria que as moedas dos países emergentes estivessem mais favorecidas aí nesse cenário um pouco mais tranquilo, com menos aversão ao risco. Inclusive, em uma notícia publicada agora há pouco no portal Infomoney, o diretor da Wagner Investimentos, ele faz essa análise dizendo que o dólar não está caindo como deveria, enquanto a bolsa, continua subindo por aqui. Ele disse que não vê nenhuma justificativa nesse momento para o mercado estar andando lateralizado e que realmente o natural seria o contrário, porque até o petróleo lá fora está subindo nesta sexta-feira. Hoje, o avanço do dólar frente ao real é de 0,22%. Com isso, a moeda norte-americana encerra a semana aos R$ 3,75. Isso, o dólar comercial. E a alta na semana, no acumulado dos 5 dias úteis, passa de 1% para o dólar frente ao real. Mas lembrando que eu já falei algumas vezes essa semana, no acumulado desse início de ano, aí dessas semanas que a gente tem, o real ainda tem um bom desempenho frente ao dólar, apesar dessa semana que foi mais favorável para a moeda norte-americana. Enquanto isso, como eu já tinha dito, índice Bovespa hoje batendo um novo recorde histórico, agora acima dos 96 mil pontos, com uma alta de 0,73% nesse momento. A valorização hoje do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo chegou a ficar acima de 1%, mas nesse momento está, como eu falei, em 0,73%. E um dos destaques hoje também do noticiário por aí é que 13 empresas batem nesta sexta-feira suas máximas históricas. Importantes empresas aí na carta do índice Bovespa, e entre elas aparecem os papéis, mais uma vez, da JBS, com valorizações bem importantes. Então esse é um resumo aí do cenário econômico desta sexta-feira, dessa semana. Tiveram notícias não muito favoráveis para a China e Estados Unidos, mas essa chavezinha virou aí com essas especulações em torno dessa notícia aí do Tesouro americano de retirar as tarifas para a China. O mercado vem reagindo a isso e a gente segue acompanhando todos os fatos e, claro, trazendo sempre os números atualizados aqui para o programa Mais Pecuária. Daqui a pouquinho eu volto para falar de milho, suíno e frango, Renata, aqui direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. É com você. Combinado, Sara Kirchhoff, direto de São Paulo. Mais Pecuária de volta agora 18 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Agora sim, problema resolvido. Vamos ao vivo, direto da redação do Canal do Boi, com a Rosa Cabral, que tem informações aí sobre a peste suína africana na China. Boa noite para você, Rosa. Quais são as novidades sobre esse assunto? Agora sim, Renata. Boa noite para você e para o pessoal que acompanha Mais Pecuária aí de casa. Então, Renata, o porta-voz do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China, Guang Defu, afirmou hoje que o surto da peste suína africana que atinge o país está controlado e afastou total risco de disseminação generalizada da doença, pelo menos neste momento. E de acordo com dados divulgados pelo Ministério, o país eliminou até aqui 916 mil suínos e a epidemia foi detectada em 24 províncias. Ainda segundo o órgão, 77 áreas afetadas em 21 regiões já foram registradas no bloqueio de controle. A China é o maior produtor e consumidor de carne suína do mundo. O plantel do país é estimado em 400 milhões de leitões. Vale lembrar, Renata, que os primeiros focos da febre começaram a aparecer por lá em agosto do ano passado. E o porta-voz Defu disse que o Ministério sempre manteve um posicionamento aberto e transparente para comunicar os novos focos da doença. Mas nos sites de notícias internacionais, as entidades se dizem preocupadas quanto à veracidade das informações divulgadas pelo governo chinês a respeito do nível da epidemia. E outra notícia que destacamos é sobre a Operação Carne Fraca. A ministra Carmen Lúcia abriu 19 inquéritos contra políticos com foro privilegiado no STF, decorrentes da operação.
Em 2017, a operação desarticulou esquema de propina para aliviar a fiscalização de frigoríficos envolvendo funcionários do Ministério da Agricultura. As investigações foram pedidas em julho pela PGR e autorizada no fim do ano passado, mas só agora foram divulgadas na consultoria pública do STF e tramitam em sigilo, sem informações sobre quem será investigado. Bom, e daqui a pouco eu volto, Renata, com notícias de Brasília, com a informação da ministra Tereza Cristina sobre o autocontrole de inspeção nos frigoríficos. Até já! E voltamos então a falar do Showtech 2019, que terminou hoje em Maracaju, aqui em Mato Grosso do Sul. E uma das empresas apoiadoras do evento é a Embrapa, que passa por reestruturação. Sobre essa iniciativa, o jornalista Fabiano Reis conversou com o presidente da instituição, Sebastião Barbosa. Acompanhe. Vou começar conversando com o Sebastião Barbosa, ele que é o presidente da Embrapa, e vai falar um pouco a respeito das atividades da instituição, de pesquisa, das necessidades que a Embrapa tem de trabalho. Sebastião, por favor, vem para cá. Estou aqui com o Sebastião Barbosa. Um prazer falar contigo aqui no Canal do Boi. Sebastião, Embrapa, ela tem um simbolismo muito forte para a produção rural brasileira, para a agropecuária, para o agronegócio. Como que você avalia hoje as ações da Embrapa, principalmente nessa agricultura moderna, nessa pecuária de resultado do Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Ô Fabiano, prazer estar com você aqui de novo, estar falando para as suas telespectadores de novo no Canal do Boi. É uma satisfação muito grande estar aqui em Maracaju, estar participando aqui desse evento muito importante para a agricultura do Estado, para o desenvolvimento do Estado. A Embrapa, ela está se reestruturando para poder atender os anseios, inclusive, dos agricultores mais desenvolvidos daqui. Agora, a Embrapa não tem ideologia, não tem proselitismo político, a Embrapa não tem cores. As cores da Embrapa são verde, amarelo, azul, o marrom da terra, ou então o roxo aqui da terra de Maracaju. Quer dizer, essa que são as cores da Embrapa. Se houve proselitismo, se houve ideologismo no passado, isso acabou. Sob uma liderança nova do país, a Embrapa está respondendo ao chamamento do setor agropecuário. Então nós estamos nos reestruturando para atender às demandas de todo tipo de agricultor. Quando nós falamos agricultor, a gente se refere a produtor de grãos, produtor de algodão, produtor de peixe, produtor de floresta, inclusive a agricultura de base extrativista. O grande agricultor, o agricultor que planta transgênico, o agricultor que prefere ficar convencional, o grande, o pequeno, o médio. Então a Embrapa é para todos os agricultores. Como eu disse aqui hoje, o nosso negócio na Embrapa é a agricultura, na sua concepção mais ampla possível. E o nosso cliente é o produtor, é o agricultor. Então é para isso que a Embrapa está se reestruturando, para poder atender ainda melhor aos anseios e chegar com resultados palpáveis, com produtos, com inovação para o agricultor. Então não é chegar com publicações, não é chegar com resultados, mas alguma coisa que tenha impacto na agricultura. É claro que para a gente chegar a uma situação de causar impacto, há muita ciência que se desenvolve nos laboratórios, nos campos experimentais da Embrapa, mas isso tudo tem que estar diretamente ligado à solução de um problema enfrentado pelo produtor. Bom, e essa questão dos problemas enfrentados pelo produtor, a Embrapa sempre teve uma sensibilidade, um contato. Esse contato com o produtor é fundamental para que se consiga ter, né, os trabalhos, as pesquisas, as atividades para chegar às soluções. Como é que você enxerga essa comunicação, esse trabalho de Embrapa com o produtor rural brasileiro, tanto para absorver as demandas, quanto depois para conseguir mostrar isso, divulgar, fazer isso chegar de novo a quem precisa usar? A Embrapa é uma grande empresa, constituída de gente muito capaz, mas somente a Embrapa não pode resolver todos os problemas, não pode chegar a todos os agricultores. Então, desde o início da Embrapa, se pressupunha a existência de uma empresa estadual de pesquisa forte, de um sistema de extensão forte.
de associações de agricultores, para que, em cooperação com todos esses setores, o trabalho da Embrapa, o resultado da Embrapa pudesse chegar melhor ao agricultor. E nós passamos por um período agora, que nós temos no país, várias empresas estaduais de pesquisa sendo extintas. O Instituto Agronômico do Paraná foi extinto essa semana. A empresa de pesquisa agropecuária da Paraíba foi extinta semana passada. E devido a situações de falta de recursos nos governos que estão se instalando nos estados, então as empresas que por uma razão ou outra que eles decidiram, não estavam atuando, então foram extintas. Então precisa reestruturar esse sistema estadual de pesquisa e o sistema de extensão rural, que foi esquecido durante muito tempo. É através do sistema de extensão rural, é através das associações de produtores que a Embrapa chega ao produtor. Então, nós fazemos nosso esforço diuturno para que as nossas pesquisas cheguem aos agricultores. Mas isso só se pode fazer com a participação de todo o setor produtivo, de órgãos do governo, do setor privado, para que essa participação da Embrapa se faça cada dia mais importante no negócio do agricultor. E para isso nós contamos com os setores de comunicação, como o Canal do Boi. Todo mundo precisa de trabalhar conjuntamente, arregaçar as mangas e trabalhar junto para levar essa inovação ao meio rural. E aí nós falamos, como já disse anteriormente, a todo tipo de agricultor. Um aspecto que num local de agricultura tão avançada como aqui, a gente se esquece, mas que na verdade é muito cruel. Nós temos tanta inovação, tanta tecnologia, tanta ciência e temos no nosso país, alguns agricultores, muitos agricultores, milhões de agricultores, que a única tecnologia que tem ainda é a enxada. Então, essa tecnologia disponível no país precisa de chegar aos pequenos agricultores, para que eles sejam competitivos. Então, eles são também importantes no processo de produção de alimentos para consumo e para exportação. Mas eles são submissos a uma situação que, na verdade, são as imperfeições de mercado. Eles não têm acesso aos bens de produção. Eles compram mais caro que os grandes produtores. E depois eles não têm acesso ao mercado. Eles vendem os produtos a preço mais baixo que os grandes agricultores. Então é somente através do associativismo que esses pequenos agricultores podem se unir para ter acesso à tecnologia e serem competitivos. Essa intensificação sustentável da agricultura pode e deve chegar também àqueles menores. E é muito importante para a sustentabilidade da agricultura, para, na verdade, a paz social. Nós precisamos de levar, através de tecnologia, a dignidade a essa camada da população pobre que vive no meio rural. O grande número de pobres brasileiros vive no meio rural, que precisam de ter acesso a essa tecnologia, sem proselitismo político, muito menos sem ideologismo, mas vendo a situação desses agricultores e ver com toda a ciência, a tecnologia e inovação disponível, como é que eles poderão vir a participar e fazer parte do processo produtivo. Sebastião, você falou duas coisas muito importantes, e essa última que você está citando a respeito da atividade da Embrapa, da necessidade de ter resultados no campo, seja numa fazenda de grande tamanho, né, ou uma pequena propriedade. No Canal do Boi nós costumamos dizer o seguinte: não existe pequeno e grande produtor. Existem produtores com pequenas, médias ou grandes propriedades. E a agricultura familiar, ele tem como ter rentabilidade, ter resultados, atuar em nichos de mercado e, com isso, ter lucro, melhorar a vida da sua família. É esse o pensamento? É claro que é esse o pensamento. Ao contrário, nós estaremos perpetuando a miséria. Então, nós precisamos de programas em que esses agricultores se unam, que eles se instruam, que eles tenham acesso à tecnologia para fazerem parte do mercado. Então, por menor que seja o agricultor, ele pode aceder à tecnologia e ser competitivo. Isso é muito comum nos estados do sul do país, é comum aqui no Mato Grosso do Sul, agricultores que produzem alguns produtos muito especializados, alimentos funcionais, por exemplo, hoje, e produtos que atendem a nichos de mercado.
Mas isso só é possível através de organização dos agricultores, para explorar os mercados. Essa parte, por exemplo, a parte de alimentação hoje nas grandes cidades está passando por uma modificação muito grande, exigindo produtos diferentes, ok? Então é possível a esses agricultores, a nível de cada comunidade, se organizarem para a produção de produtos específicos para nichos de mercado. E mesmo para produção de soja, por exemplo, mesmo pequenos produtores organizados, utilizando tecnologia gerada pela Embrapa, pelos parceiros, eles conseguem ser competitivos, desde que eles se unam em cooperativas, para poder ter acesso a máquinas, ter acesso a insumos, ter acesso a sementes melhoradas e ter principalmente acesso ao mercado. Sebastião, um outro tema que você apontou há pouco, a respeito do extensionismo, da atividade que se tem, né, a responsabilidade que se tem de levar informação para o produtor rural brasileiro. E nós aqui do Canal do Boi, nós temos uma atividade, estou até aqui vendo aqui a Helene César da Embrapa, minha colega já há muito tempo, há muitos anos, mas tem 15 anos que o Canal do Boi tem uma parceria com a Embrapa Gado de Corte, Embrapa de Campo Grande, e diariamente nós estamos na Embrapa com os pesquisadores trabalhando, produzindo entrevistas, reportagens, de modo que o pecuarista, principalmente, no caso da Embrapa Gado de Corte, ele tem acesso a essas informações, que ele veja e a partir de então ele procure saber mais, que ele vá atrás dessas informações na Embrapa ou com outras instituições parceiras na Embrapa que divulgam as suas parcerias. Você acredita que trabalhos como esse podem ser implementados e principalmente ampliados para outras unidades, em todas as unidades da Embrapa? Acho que não só podem ser ampliados, como devem ser ampliados. O trabalho que vocês, da imprensa, da mídia escrita, televisada, através de rádio, etc., todos os meios de comunicação, é muitíssimo importante para levar aos agricultores, todos eles, grande, pequeno, médio, qualquer tipo de exploração, esse conhecimento da Embrapa, inclusive chegar a Embrapa de volta às demandas dos diferentes setores. Isso é muitíssimo importante. A gente vê, por exemplo, a telefonia celular. Os agricultores, até os analfabetos, eles têm celular. E às vezes, porque não sabem ler e escrever, eles somente usam a função áudio. Mas mesmo assim, eles podem ter acesso a conhecimento. Então, a Embrapa vai fazer um esforço ainda maior para divulgar os resultados, e para isso a gente conta com pessoas como você, com o Canal do Boi e outros meios de comunicação existentes no país. Tá certo. Agora vamos de previsão do tempo. A chuva irregular vem acontecendo no centro do país, dependente da combinação de umidade e calor. A Juliana Rezende conta mais detalhes de como fica o tempo para o centro-oeste. Na região centro-oeste, as chuvas mais expressivas vêm acontecendo no norte. É por isso que no norte do Mato Grosso a situação de umidade do solo segue bastante favorável para as áreas de pecuária. Nas demais áreas, chuva mais irregular vem garantindo menores índices de umidade no solo. É o caso do estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, com índices entre 40% e 50%. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva nos 3 estados, mas como é aquela chuva dependente da combinação de calor e umidade, é uma chuva irregular, mal distribuída, que pode até vir com força, mas é rápida, passageira, acontecendo no finalzinho do dia apenas. Chuvas fortes ainda em toda a parte do norte da região do Mato Grosso. Em alguns pontos até do Mato Grosso do Sul tem previsão de chuvas mais fortes, mas ainda seguem bastante localizadas. Para a próxima semana, entre os dias 24 e 28 de janeiro, tem previsão de chuva ganhando força no estado do Mato Grosso, aumentando um pouco mais de intensidade entre Goiás e norte do Mato Grosso do Sul, e a expectativa, então, é de melhores episódios de chuva para áreas de pecuária da região. Até pelo menos o terceiro e último período, o mês de janeiro então termina e o mês de fevereiro começa com instabilidades diminuindo nos 3 estados da região centro-oeste. Obrigada, Juliana Rezende. Intervalo comercial e já voltamos. Voltamos com mais informações do Showtech 2019.
você acompanhou agora há pouco, no bloco anterior, uma entrevista que o jornalista Fabiano Reis fez com o presidente da Embrapa. Ele conversou também com o diretor de negócios da BASF, Cássio Luiz, que falou sobre a participação da empresa na feira e as novidades apresentadas neste ano no Showtech 2019. Showtech 2019 sempre traz produtores rurais com os mais variados perfis. Cássio, ali você tem produtores com pequenas áreas médias, grandes áreas. O que a BASF tem apresentado nessa edição 2019? Seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês aqui no canal do Boi. Muito obrigado aos ouvintes, né, que estão nos ouvindo aqui agora. A BASF sempre participou do Showtech, são vários anos aí, desde a primeira edição ela participou, né, e todo ano ela tem trazido novidades para o agricultor da região e de todo o Brasil. Aqui no Showtech especificamente, esse ano a gente está trazendo como novidade, a BASF passa a ser uma empresa de solução, né? Ela anteriormente era uma empresa única, exclusivamente voltada com agroquímicos, só com crop protection, proteção de plantas, né? E agora a BASF também se torna uma empresa de sementes. Então ela passa a ser uma empresa de solução, né? Então a gente está mostrando aqui 2 lançamentos de variedades de soja e também estamos mostrando alguns lançamentos de herbicidas que estão lá no nosso estande. Quais são as características dessas variedades que estão sendo lançadas agora de soja? O que ela traz de diferente? Nós temos alguns, quando você fala em solução, é porque está buscando uma resolução de problema que já foi identificado no campo junto ao produtor rural. O que essas variedades, aonde que é indicada a aplicação e como que essas variedades resolvem algumas questões hoje que estão convivendo com o agricultor brasileiro? Essas variedades elas são amplamente testadas, né, nessa região por uma equipe especial que a gente tem e junto com o agricultor dentro desse ambiente, né? E essas variedades, esse ano foi um ano muito desafiador para o agricultor aqui do Mato Grosso do Sul, não só do Mato Grosso do Sul, como outras regiões que também enfrentam problema de estiagem, né? E a gente vê que uma dessas nossas variedades se destacou muito nessa condição de veranico. E a gente sabe que aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem seguidamente veranicos. Então essa variedade tem mostrado excelente adaptabilidade, né, e que está disponível para comercialização a partir desse ano para o agricultor. Tá certo. Essa é uma das variedades, né? Então resolveria, né? Daria uma solução melhor para o que aconteceu esse ano no Mato Grosso do Sul. O Paraná também viveu uma situação e vive uma situação muito parecida. Vem de encontro a essa necessidade, Cássio? Com certeza, a adaptação dos produtos, né? Seja ele um produto químico, que é uma solução para uma doença, uma solução para uma erva ou mesmo para um inseto, eles são amplamente testados e tem que ter adaptação regional, né? Então, o destaque que a gente tem o agricultor pode estar muito mais seguro, né, utilizando esses produtos que são amplamente testados nessa região, né, e ter muito mais produtividade. Tá certo, Cássio. Cássio, antes da gente encerrar, gostaria que você colocasse seu entendimento aqui, da BASF, aqui, do que está presente no Showtech. Como é que está a feira para vocês? Como é que vocês estão avaliando essa edição 2019? Vocês que estão desde a primeira edição por aqui na Fundação MS. Tirando aí o calor aí que a gente está vivendo aqui na região aqui do Mato Grosso do Sul, né? A edição, todas as edições, elas vêm num crescente. A gente vê que o público também é bastante condizente com o investimento que a gente faz. A gente está percebendo um interesse muito grande do agricultor toda vez que ele tem um problema e ele passou por um problema, né? Nós temos diversos problemas nas regiões, seja no manejo de ervas daninhas, seja no manejo de doenças ou de trazer soluções mais produtivas, como o caso de novas variedades. O interesse do agricultor tem aumentado cada dia mais. E a gente sempre coloca um pessoal especializado lá no nosso estande para estar discutindo com o agricultor, para tentar trazer uma solução e uma adaptação para a sua situação.
Voltamos então a falar de previsão do tempo, chuva mais concentrada no sul e sudeste, tempo firme no norte, diminui as condições de umidade do solo entre o norte mineiro e o Espírito Santo. Juliana Rezende, como fica a condição do tempo no sudeste do país? No sudeste, as chuvas mais expressivas vão ficando concentradas nas áreas mais ao sul, entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, porque no norte mineiro, a massa de ar mais seco é que vem atuando nesses últimos dias, garantindo então baixas condições de umidade no solo. A umidade do solo segue mais elevada entre a faixa leste paulista, sul mineiro, com índices que ultrapassam os 80%. Para a próxima semana, tem previsão de chuva entre São Paulo, metade sul mineiro e até o Rio de Janeiro. É a faixa leste do estado de São Paulo que deve receber os maiores volumes de água por conta de uma frente fria que segue estacionária próximo ao estado paulista. E aí a chuva vem de forma bastante intensa e volumosa, com acumulados de até 50 milímetros na faixa leste do estado de São Paulo. No norte mineiro e Espírito Santo, por enquanto, tempo firme até o dia 23 de janeiro. A partir do dia 24, já tem previsão de chuva se espalhando pela região. Só que dessa vez as instabilidades também perdem intensidade, porque não vai ter nenhum sistema atmosférico atuando, trazendo instabilidades mais fortes. É por isso que as pancadas agora são mais fracas e ainda seguem por conta da combinação de calor e umidade, favorecendo ainda pancadas com baixos acumulados. No decorrer do terceiro e último período, final do mês de janeiro e começo do mês de fevereiro, as chuvas voltam a ganhar força entre parte do estado de São Paulo, enquanto que o norte mineiro segue com dias ensolarados e temperaturas nas alturas. Para obter a expressão máxima genética dos animais, a questão da nutrição aparece aí como um dos principais pilares. E para isso, a composição, a matéria-prima desses produtos, ela é realmente muito importante. E é em cima disso que a Potencial aí vem trabalhando nos últimos anos. A Potencial, que pertence ao Grupo Facholi, que tem quase 50 anos no mercado brasileiro. E a Potencial, então, trabalha justamente com essa questão da nutrição animal e tem essa preocupação principalmente com a matéria-prima, né, Moisés? O Moisés, que é o zootecnista responsável pela marca Potencial, vai falar agora para a gente sobre isso. Realmente. Esse ano de 2018 foi um ano bastante comemorativo da empresa, com muitas novidades. Estamos aí inaugurando, praticamente foi inaugurado agora, uma fábrica nova com capacidade de 20 mil toneladas mês, na qual nós temos também desenvolvido muitos produtos novos com bastante tecnologia. A demanda do mercado hoje para a tecnologia, principalmente na questão da nutrição, ou seja, o agronegócio como um todo, está bastante crescente. Então a empresa tem focado bastante em produtos de qualidade, desenvolvimento de novos produtos e produtos que realmente deem resultado no campo. Nós trabalhamos hoje com um centro de pesquisa, juntamente com demanda do campo, a gente une o quê? Matéria-prima de excelência em qualidade, desenvolvimento técnico do produto, função técnica do produto, juntamente com a demanda do mercado. Juntando todos esses aspectos de extrema importância, a gente consegue atingir todo o mercado nacional com excelência em desempenho e performance animal. E só focando mais na questão das novidades da empresa para 2018, nós temos aí embalagens novas, fábricas novas e todo um estudo em relação ao agronegócio, envolvendo o quê? Todas as mudanças da empresa, novidades da empresa. A gente nunca está longe do produtor rural, do agronegócio. A gente tem sido bastante frequente na questão do campo, juntamente com as pesquisas nossas e a demanda do mercado e o resultado final do produto junto ao produtor final. Quanto que a nutrição animal representa aí dentro desse pacote aí das coisas importantes e dos pilares, como eu falei lá no início? Atualmente a gente considera hoje uns 2, 3 pilares bastante interessantes. Primeiro, a genética é muito importante. Segundo, a nutrição e sanidade do rebanho. Então são 3 pilares. Nesses pilares, o rebanho brasileiro teve uma mudança muito boa na questão genética, positiva, né? Inseminação artificial, animais comprovados geneticamente. E para expressar essa máxima genética dos animais, a gente tem que estar concomitantemente com a nutrição máxima nesse animal. Por quê? O código genético dele expressa, só vai expressar conforme o que? A nutrição bastante avançada, para a gente conseguir alto desempenho e abate de animais abaixo dos 20 meses de idade. Perfeito, muito obrigada pela sua participação aqui no SBA. Esse foi então o Moisés Calixto Júnior, zootecnista responsável pela marca Potencial, que pertence ao Grupo Facholi. E a seguir, destaque da nossa agenda de leilões. Não saia daí.
E neste domingo, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, o Canal do Boi transmite o tradicional leilão virtual da MB Leilões, com oferta de animais para cria, recria e também para engorda. Nós vamos direto aos estúdios da MB em Cuiabá para falar com o Edilson Alvarenga, que vai trazer mais informações sobre esse leilão e da oferta, então, deste domingo. Boa noite para você, Edilson. Muito boa noite, Renata. Boa noite aos amigos que acompanham Mais Pecuária. Bom, já temos uma grande oferta para domingo, tá certo? Nós temos aí uma oferta de 1.145 animais já catalogados. E a nossa equipe tem mais, está filmando mais hoje e amanhã também tem bezerros para filmar na região de Denise e Diamantino, tá? Nós temos uma oferta muito especial, muito interessante, pertinho de Pontes Lacerda, cerca aí de 10, 15 quilômetros de Pontes Lacerda. Lá nós filmamos 354 machos. Temos bois de 410 quilos, bois de 470 quilos, bois de 396 quilos, boi Nelore, nelorado e cruzamento industrial. Então, a boiada para terminação, a boiada para confinamento. Temos aí garrotes de 289 quilos também, filmados naquela região. Temos aí machos cruzados de 399 quilos. Um boiadão, viu? Um boiadão mesmo nós temos naquela região. Já pode ir colocando as imagens aí do lote 2, 3, 4 e 5 aí para a gente ir vendo o que a gente tem a oferecer. Nós filmamos na região de Pontes Lacerda, pertinho do posto Iuiú ali, tá certo? Nós filmamos aqui em Livramento, sentido Pirizal. Esse é o lote número 2. Esses animais são 23 garrotes, uma garrotada de 15, 18 meses, que pesou 291 quilos. Está ali em Nossa Senhora do Livramento, sentido Pirizal. Tá? Um gadão. Nós filmamos ali a 14 quilômetros da Vila Bela da Santíssima Trindade, filmamos cruzamento industrial, novilhas de cruzamento industrial, novilhas Nelore e prenha de Brangos. Nós filmamos a 36 quilômetros de Nobres, também machos, machos Aberdeen, eu chamo a atenção, machos e fêmeas Aberdeen. Tá? Esse é o outro lote que nós temos a ofertar. Esse é o lote número 3, de 49 fêmeas, que pesou 204 quilos. Então, a nossa oferta está aí. Nós vamos ter vacas prenhas, vamos ter vacas paridas, vamos ter bezerros, vamos ter bois, vamos ter bezerras, novilhas. Olha esse gado aí, gente. Esse gado é um gadão de cruzamento industrial. Esse é o lote número 4. Eu chamo a atenção dos amigos, lote 5, perdão. São 100... esse é o lote 5, olha só. Esse gado é um gado de cruzamento industrial, eu chamo a atenção dos amigos, tá certo? Esse gado aí pesou 335 quilos, são novilhas de cruzamento industrial. São novilhas de cruzamento industrial que nós teremos a ofertar. E quero fazer o convite para vocês acompanhar aí o nosso leilão, né? Todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, nós temos o nosso leilão. Lote número meia dúzia está na tela também, eu chamo a atenção dos amigos. Esse lote meia dúzia são 29 machos que nós filmamos ali na região de Nobres. Olha só que oportunidade, grossa, boa, boa, boa. Um gadão. Né? A gente tem aí uma oferta muito boa. Eu creio que nós vamos trabalhar em torno de 1.300 a 1.400 animais no próximo domingo. Tá certo? A partir das 10 horas da manhã. Nosso telefone é o 65 30 56 90 50. Esse é o telefone dos bons negócios, da MB Leilões. Entre no nosso site, que as imagens dos lotes que nós temos já cadastrados estão todos lá. www.mbleilões.com.br. Esse é o nosso site, entre lá, né? Entre em contato com a gente, venha ser nosso parceiro. Olha o lote 7 aí. Esse lote número 7 aí é mais um dos lotes, eu chamo a atenção, são 26 machos Aberdeen que nós vamos vender. São 26 fêmeas, aliás, fêmeas Aberdeen que nós vamos vender. São fêmeas, tá certo? São novilhas. Novilhas que nós vamos vender no próximo domingo. Esse gado está ali a 39 quilômetros de Nobres, tá certo? 39 quilômetros de Nobres, eu chamo a atenção dos amigos, então é um gadão que nós teremos aí a oferta para vocês, ok? Nós temos gado em Brasnorte também, temos aqui em Nossa Senhora do Livramento, temos lá em Pontes Lacerda, vamos ter em Vila Bela da Santíssima Trindade, Nobres, 45 quilômetros de Castres ali, tá certo? Em Castres também. Enfim, muita coisa boa, lote 9 na tela, são 30 machos, eu chamo a atenção, são 30 bois. Essa boiada pesou 314 quilos, essa boiada pesou, tá certo? 314 quilos, 10 arrobas e meia. Essas são ofertas. Por enquanto temos 1.145 animais já cadastrados e já filmados, tá certo? Mas vamos trabalhar em torno de 1.300 a 1.400 animais, sem dúvida nenhuma. A nossa equipe está hoje filmando também. Outro lote aí de novilhas, novilhada de cruzamento industrial, eu chamo a atenção. Aí esse é o lote 10. São 20 novilhas, tá certo? São 20 novilhas pesadas, eu chamo a atenção dos amigos.
tá? Que nós teremos aí no lote 10. Esse gado pesou 380 quilos, tá? É um gado prenha de Brafor, lote 10 está prenha de Brafor. Ela vai com prenha, vai sair tricrosa aí. Um gadão, gente, um gadão realmente, tá certo? É só entrar em contato com a gente, 0 operadora 65 356 9050, tá certo? Renato, eu quero agradecer muito o espaço cedido pelo Mais Pecuária a você. Tenha um bom final de semana, uma boa noite e segue daí o seu programa. Grande abraço. Tá certo, Edilson, um abraço para você também. Bom trabalho, então, neste domingo. Excelente oportunidade para você fazer bons negócios da MB Leilões. Bom, após a primeira quinzena de janeiro ter sido de muita chuva no sul do país, onde choveu 5 vezes a mais do que o normal para todo mês, a Juliana Rezende conta agora quando é que essa chuva dá uma trégua por lá. O Rio Grande do Sul é o estado mais afetado pelas chuvas do sul do país, somente nessas últimas 2 semanas. A tendência é que os acumulados já ultrapassaram 500 milímetros na fronteira oeste gaúcha, o que é aproximadamente 5 vezes mais do que o normal para a média de todo o mês de janeiro. É por isso que as condições de umidade do solo seguem extremamente altas. Região da Campanha, fronteira oeste também e até grande parte do interior do sul do Brasil. Para os próximos dias, finalmente a chuva vai diminuir aos poucos, especialmente no Rio Grande do Sul. Agora o interior gaúcho até o dia 23 de janeiro já deve ter pancadas enfraquecidas e com baixos volumes de água. Onde a chuva ainda vai seguir atuando de forma expressiva e também até com forte intensidade é na faixa leste do estado do Paraná, porque tem uma frente fria atuando de forma estacionária entre Paraná e São Paulo e ajuda a manter então riscos para temporais, acumulados de chuva elevados e também muitas trovoadas. A tendência para a próxima semana, entre os dias 24 e 28 de janeiro, é de chuva ainda fraca nos 3 estados. Então vamos ter uma semana de predomínio de tempo mais seco, pancadas de chuva típicas de verão que acontecem entre a tarde e a noite de forma bem rápida e também passageira. Entre o finalzinho de janeiro e começo do mês de fevereiro, as chuvas voltam a ganhar um pouco mais de intensidade na faixa leste do Paraná, Santa Catarina, por conta da circulação dos ventos na costa da região, enquanto que no interior a chuva ainda vai seguir um pouco mais fraca do que na faixa litorânea, mas com acumulados que variam de 15 a 30 milímetros. Rotor Mix Prof, o líder se renova. A operação de um confinamento é algo para profissionais. E a pecuária profissional confia em uma só marca. Rotor Mix Prof da Casale. Se é Casale, dura mais. Disponível em versões com construção em aço inoxidável para maior durabilidade. Afinal, seu confinamento não pode parar. Tecnologia Casale. É economia e confiabilidade através do exclusivo e patenteado Rotoflex Eco. Proporcionando uma rápida mistura homogênea, tudo de forma leve, economizando até 15% de combustível e reduzindo a emissão de carbono. Isso é ser eco. São mais de 54 anos de experiência para encontrar o estado da arte entre maior resistência com menor consumo. Tecnologia em cada detalhe. Tecnologia e precisão no controle do trato com balança eletrônica programável. Rotor Mix Prof. Disponível nas versões tracionada, caminhão e estacionária. Você encontra Rotor Mix Prof. para diversos tamanhos de lotes de animais no gado de corte e leite. A linha Rotor Mix Prof está disponível nas capacidades de 8,5 a 27 metros cúbicos. Sempre um modelo que atende à sua necessidade. Para a pecuária profissional, Rotor Mix Prof, a escolha inteligente dos confinamentos mais tradicionais do Brasil. Casale é mais. E a seguir, no próximo bloco, você acompanha uma análise sobre o mercado do milho para 2019 com a analista do Rabobank. Mas já voltamos. Com o objetivo de aproximar a população urbana ao campo e mostrar o valor do pecuarista, a Acrimate lançou no ano passado uma campanha de valorização da cadeia produtiva da carne. E quem acompanhou a movimentação foi Valdir Pacheco. Nossa carne, nossa força, nossa evolução.
Com esse novo conceito, a Associação dos Criadores do Mato Grosso, a Acrimate, lança a campanha de valorização da cadeia produtiva da carne e posicionamento da entidade. O aumento na demanda por alimentos e a evolução da pecuária têm sido constantes. E o objetivo é mostrar o valor desta importante cadeia produtiva. Segundo a Acrimate, a ideia é aproximar a população urbana ao campo e mostrar o valor da entidade na vida das pessoas. Diante disso, o conceito Nossa Carne, Nossa Força, Nossa Evolução vem para fortalecer o trabalho dos pecuaristas que contribuem para levar o alimento à mesa de milhares de pessoas diariamente. O novo conceito foi desenvolvido com base em 3 pilares. O primeiro, a carne. Mostrar a qualidade e a grandiosidade do produto mato-grossense. O segundo pilar, a força. Mostrar as conquistas da pecuária, compromisso e dedicação dos pecuaristas que fazem a diferença em Mato Grosso. E o terceiro pilar, evolução, mostrar que por trás de todo o trabalho existe tecnologia, inovação e sustentabilidade. O objetivo principal é mostrar como a cadeia produtiva da carne está presente na vida de todos os setores da sociedade em geral. O trabalho e dedicação dos pecuaristas da porteira para dentro é intenso e o resultado disso está na mesa dos consumidores, mas muitas vezes passa despercebido. Com o lançamento do conceito desenvolvido para as redes sociais, a Acrimate dá o start para uma série de campanhas que devem ser desenvolvidas até 2019. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E agora você acompanha uma análise do mercado do milho para 2019. Sara Kirchhoff conversou com o analista do Rabobank, Vitor Ikeda, que falou sobre as expectativas para o mercado do milho e também as perspectivas para este ano. Confira. O assunto agora por aqui é a questão do milho, também um assunto divulgado aí no relatório do Rabobank, o banco holandês Rabobank. Novamente quem está aqui comigo é Vitor Ikeda, analista do Rabobank, que vai falar então sobre as expectativas para esse ano. Expectativa de recomposição de oferta, considerando que ano passado a produção de milho foi menor, né? Bem-vindo mais uma vez ao SBA. Obrigado, Sara. Sim, basicamente nós esperamos uma recomposição de oferta do milho esse ano, não tanto vindo agora do milho verão, porque realmente o Brasil hoje concentra boa parte da sua produção na forma de segunda safra ou safrinha. Praticamente 70% da nossa produção é concentrada nessa forma de plantio. Basicamente o que aconteceu? Ano passado a gente viu uma safrinha onde boa parte das áreas acabou sendo semeada de forma mais tardia e depois o clima acabou se comportando de uma maneira relativamente normal e as chuvas cortaram e isso impactou a produção. Para esse ano, como nós tivemos condições que fizeram com que o avanço do plantio de soja fosse bem ali no início, setembro, outubro, após o vazio sanitário, a perspectiva é que esse ano boa parte das áreas sejam semeadas dentro da janela ideal de cultivo. Isso deve fazer com que a gente tenha uma recomposição de área. Ano passado 11 milhões e meio de hectares de safrinha, esse ano um patamar mais próximo de 12 milhões de hectares. E as produtividades elas tendem a voltar a uma normalidade e seguir a tendência que a gente vinha esperando. Com isso, se a gente pegar safra verão e safrinha, a nossa expectativa é que o Brasil produza algo em torno de 90 milhões de toneladas, que é acima dos 80 milhões de toneladas que se produziu no ano passado. Vitor, então essa recomposição de oferta, sem dúvida, deve impactar nos preços também, que vieram em alta no ano passado. Sim, é válido ressaltar que ano passado nós tivemos um ambiente em que houve quebra de produtividade, apesar das exportações terem sido um pouco mais fracas, ao redor de 23 milhões e meio de toneladas, o dólar também ele ajudava a dar um suporte aí nos preços, mesmo na cotação do mercado interno, quando se compara com a paridade de exportação. Para esse ano, como a gente tem essa expectativa de recomposição da oferta, e apesar da gente esperar que o consumo interno também deva voltar em 2019, as exportações também devem ser maiores em 2019, a perspectiva para o final de ano é que os estoques eles acabem se elevando. E essa perspectiva de estoques maiores, eles tendem a pressionar os preços, talvez não num patamar que a gente viu em 2017, mas
A ideia hoje, com essa oferta e demanda que nós estamos esperando, é que eles estejam abaixo do que a gente viu em 2018. Então, no ano passado, o indicador ao redor de 40, esse ano a nossa estimativa é algo em torno de 35 ou 37 reais para a média, isso excluindo fatores sazonais. Tem que se considerar que, obviamente, quando entrar a colheita da safrinha, o preço pode ser menor e tudo mais, mas basicamente preços médios ao redor de 35, 37, ante 40 no ano passado. Notícia boa para o suinocultor e avicultor, que teve o seu poder de compra diminuído no ano passado, né? Basicamente, vale ressaltar que a nossa perspectiva de recomposição de demanda aqui no mercado brasileiro, ele está se baseando em fatores tanto de recuperação gradual da economia, que pode dar suporte aí na questão do consumo, do consumo aqui no Brasil, mas também lembrando que em 2018 foi um ano muito desafiador, em que se envolveu embargos de carnes brasileiras para alguns países. Tivemos a questão durante a greve dos caminhoneiros, em que houve uma mortalidade de aves, isso também impactou o consumo interno de milho. E para 2019 a perspectiva é que as coisas se normalizem, e isso tende a fazer com que o consumo interno aqui de milho, também por essa questão de um cenário que pode ser um pouco mais favorável ao suinocultor, ao produtor de aves, de uma recomposição da demanda interna. Vitor, e a questão do frete também prejudicou bastante os negócios no ano passado, né? Para esse ano, se ficar como está, quais são as perspectivas em relação a isso? Talvez assim, o que a gente já consegue avaliar é que provavelmente no milho, como o impacto do frete é maior do que na soja, percentualmente falando, a perspectiva que pode ocorrer é haver uma retração vendedora. Então, o produtor segurar um pouco mais esse milho, aguardando uma definição, um esclarecimento melhor, seja por preços maiores na bolsa, e que isso, por consequência, faria com que os preços subissem mesmo com uma questão de frete. Isso quem tem espaço para armazenar, né? Isso quem tem espaço para armazenar. Mas isso poderia impactar um pouco, principalmente a questão de expectativa de recuperação das exportações. Então, se esse produto acaba ficando na mão do produtor, a gente pode ter talvez uma recuperação de exportação um pouco menor do que a gente pode estar esperando. Tá certo, Vitor. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui. Volte sempre. Tranquilo. Esse foi então o Vitor Ikeda, analista do Rabobank, que nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. Obrigada, Sara. Agora a gente dá sequência à nossa agenda de leilões. Na próxima quarta-feira, dia 23, você acompanha aqui pelo canal do Boi mais uma edição do Boi em Pauta. Para trazer mais detalhes sobre o leilão, eu converso agora com o Arnaldo Campos, que vai falar também de outras oportunidades de negócios para o produtor neste início do ano. Vamos então direto a Cuiabá com o Arnaldo Campos. Tá pronto, Arnaldo? Ainda não? Bom, daqui a pouco a gente volta, então, direto, da Ricardo Nicolau Leilões, com mais informações para você. Não sai daí. 19h04, horário de Brasília, mais pecuária de volta, agora destacando mais da nossa agenda de leilões. Na próxima quarta-feira, dia 23, você acompanha aqui pelo canal do Boi mais uma edição do Boi em Pauta. Para trazer mais detalhes sobre o leilão, eu converso agora com o Arnaldo Campos, que vai falar também de outras oportunidades de negócios para você, produtor, neste início de ano, não é mesmo, Arnaldo? Boa tarde, boa noite para você, né? Boa noite, Renata. Muito obrigado aí pelo espaço. Boa noite aos amigos de casa. Pois é, Renata, vamos destacar aqui a nossa agenda nos próximos, principalmente até o final de fevereiro, né? E para começar, eu quero falar então do Boi em Pauta agora, da próxima quarta-feira, que você já comentou aí. Eu queria já pedir para colocar a imagem na tela ali do nosso comandante Nando Conte, Luiz Fernando Amado Conte, que será o nosso entrevistado agora da próxima quarta-feira. E o Nando Conte vai falar de um assunto que tem pautado as conversas dos produtores rurais, das associações de produtores rurais, de todo o segmento do agronegócio aqui do estado de Mato Grosso. O governo de Mato Grosso sinaliza, assumiu agora, né, e já sinaliza aí um aumento na alíquota do FETAB, né? Então, assim, aumentar em alguns produtos que já existe o FETAB e, além disso, taxar outros produtos, como a cana-de-açúcar, como o milho, que não era taxado pelo FETAB. Então, assim, os produtores estão realmente de cabelo em pé. As discussões estão sendo feitas em todas as entidades que representam o setor, a Acrimate, Famato, Ampra, ProSoja, né? Então, todos os setores estão discutindo esse assunto
para levar uma proposta diferente ao governador. Quer dizer, o Mato Grosso já não aguenta mais tanto imposto, tanta carga tributária, e esse fundo que foi criado há alguns anos atrás, que é um fundo para transporte e habitação, ele teve o primeiro FETAB, depois já teve o FETAB 2, agora o governo quer aumentar novamente. Só para o amigo de casa ter uma ideia do que eu estou falando, no Mato Grosso do Sul hoje você gasta em torno de R$18, 18 e pouquinho, para abater um animal. Aqui no estado de Mato Grosso, hoje, com o FETAB vigente, a gente já está pagando R$ 41,95 por cabeça. A proposta do governador é que isso vá para R$ 50, acima de R$ 50 por cabeça. Então, quer dizer, quando a gente coloca isso em cima de um macho, onde uma arroba ainda é um pouco mais valorizada, já é caro, mas ainda suporta. E numa fêmea, você tem uma arroba menos valorizada, um animal muito mais leve, quer dizer, quase que se torna o dobro do custo aí para abater uma fêmea. Então, você tem muita coisa sendo discutida nesse âmbito aí do FETAB. O Nando Conte é vice-presidente da Acrimate, né, liderança do setor há muitos anos, e vai estar com a gente aqui na próxima quarta-feira discutindo esse assunto do FETAB, falando um pouco mais sobre isso. Logo após a entrevista do Nando, nós teremos o nosso tradicional leilão com animais filmados aqui em toda a região, próximo aqui a Juara, animais filmados na região de Cotriguaçu, de Alta Floresta, na região de Nova Canaã do Norte. O pessoal já está organizando as filmagens aí, e assim que a gente tiver as imagens dos lotes da próxima quarta-feira, a gente já vai trazer para vocês. Eu queria destacar também, para o amigo de casa já ir se planejando, né? O produtor bem informado, ele sai na frente, e eu já queria destacar também, então, os nossos próximos Boi em Pauta, né? O amigo pode ficar atento que no próximo dia 6 de fevereiro, nós teremos aí a nossa segunda edição do Boi em Pauta 2019. Depois, no dia 20 de fevereiro, nós teremos a terceira edição do nosso Boi em Pauta 2019. Então anota, vai anotando na sua agenda aí, desse agendadinho, que você pode programar a comercialização dos seus animais. O comprador também já pode estar programando a compra dos seus animais nos nossos eventos aqui, com a transmissão pelo SBA, pelo canal do Boi. E aí nós vamos chegar então ao dia 24 de fevereiro, nós temos um grande evento, um evento que vai sensibilizar e vai mobilizar todo o Médio Norte, o estado norte de Mato Grosso, que é o Integra Nortão. Eu quero pedir, Renan, o pessoal do SBA, coloca para mim a entrevista com o Aparecido Pedroso Granja. Quero ver a entrevista e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Pode rodar lá. A Crinorte é uma entidade que ela nasceu há 35 anos atrás, né? O intuito de você montar essa associação é justamente para difundir, para divulgar, para dar todo o apoio para a pecuária. Na verdade, começou com a pecuária. E aí, quando você fala, olha, vamos fazer um leilão de recinto, pô, a gente se enche de vontade de ver, de vir, de participar, de acontecer, porque é a oportunidade de você estar ali fazendo esse congressamento, você está vendo, olhando no olho do cara, cumprimentando os novos, antigos, dentro daquilo que pauta o Estatuto da Crinorte, que é fomentar a agropecuária. Isso é o lema da Crinorte. Ela foi criada para isso e ela atende aquilo que foi colocado no seu estatuto. E aproveito a oportunidade para convidar para que venham aqui para a Crinorte, vamos participar no dia 24 com animais excelentes criatórios, com um pedigree muito bom, mas principalmente ter essa oportunidade de a gente poder estar junto, a gente poder estar confraternizando, fazendo essa aproximação e fazendo bons negócios também. Então não esqueça, o dia 24 é o leilão Integra aqui no recinto da Crinorte, no nosso Tatersal. Venham para cá, estamos esperando vocês. Leilão presencial Integra Nortão. Os melhores criatórios do Nortão se encontram na Crinorte. Realização Ricardo Nicolau Leilões. Você ficou aí com a entrevista do Aparecido Granja, conhecidíssimo aqui, conhece toda a história da Crinorte, são mais de 34 anos, e a Crinorte quer, juntamente com a Ricardo Nicolau Leilões, reacender a chama desses leilões de recinto que está sendo apagada, que já está quase apagada, e nós vamos reacender isso agora com esse grande leilão no dia 24 de fevereiro. Anote na sua agenda, um evento, como eu disse aqui, vai mexer com as estruturas de todo o Médio Norte, o norte do estado de Mato
Grosso, grandes criatórios vão se encontrar nos currais aqui da Acrinorte, os amigos vão se encontrar ali no recinto da Acrinorte para confraternizar, para trocar ideia. Quer dizer, aqui em Sinop, uma cidade com mais de 120 mil habitantes, uma cidade que é um polo dessa região aqui, é realmente a capital do Nertão. Todas as negociações de grãos, muitas delas acontecem aqui e a pecuária não pode ser diferente. Não tem como ser diferente, nós temos que trazer realmente esses leilões aqui para a Acrinorte, fazer as coisas acontecer de uma forma diferente, leilão de recinto, todo mundo junto. Eu costumo dizer o seguinte, né? Sentir cheiro de boi, sentir cheiro de pecuária, recinto com certeza vai estar lotado de animais, o nosso Tatersal vai receber todos os nossos amigos aqui de Sinop, será com certeza um grande evento. Anote na sua agenda, você é nosso convidado especial. Esse evento é dia 24 de fevereiro, às 14 horas, horário de Brasília, com transmissão pelo Canal do Boi. Renata, muito obrigado, uma boa noite, bom trabalho aí para vocês. Obrigado, SBA, obrigado, Campo Grande. Obrigada a você, Arnaldo, boa noite para você. Então tá aí, excelentes oportunidades para fazer um bom investimento, tem Boi em Pauta e também Integra Nortão no dia 24 de fevereiro, como o Arnaldo mencionou aqui. Feito o convite. Voltamos agora à redação do SBA, Rosa Cabral. Um dos assuntos é a oferta de leite em Mato Grosso e os preços estão despencando. Oi, Renata. A situação por lá não está favorecendo o produtor, viu? O crescimento na oferta de leite e produtos lácteos que se intensificou nos últimos 2 meses tem pressionado os preços de toda a cadeia produtiva. Para se ter uma ideia em números, o valor pago ao pecuarista pela matéria-prima em dezembro, referente à captação de novembro, caiu 7,21%. O produtor recebeu R$ 1,03 por litro. Os derivados seguem juntos nessa economia negativa, viu? Na indústria, o queijo mussarela, por exemplo, baixou 7,14% e está sendo negociada a R$ 15,60 o quilo. Enquanto o leite UHT recuou 22,8%, o preço pago pelo litro foi de R$ 2,40. Os dados foram apresentados no levantamento mensal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Na contramão, o índice de captação leiteira registrou avanço de 11,94%. E aí vem a seguinte explicação. Com base em dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicado, CPEA, o IMEA destaca que o recuo nos preços do leite foi ainda mais expressivo na medida nacional, com queda de 9,40% na variação mensal para R$ 1,23 por litro. Desta forma, o diferencial entre o preço pago em Mato Grosso e o da média Brasil se estreitou em 19,02% para apenas 20 centavos. A crise que o Brasil arrastou em 2018 é um ponto a ser observado, considerando que o consumidor deixou de consumir derivados de preços mais altos. E segundo o IMEA, enquanto a economia não melhorar de forma mais robusta, a indústria não tem incentivo para diversificar a linha de produção, viu? Renata, mudando de assunto, agora vamos falar de clima. O Instituto Nacional de Meteorologia sinalizou que o fenômeno El Niño pode ocorrer no verão da safra 2018 e 2019 no Brasil. Para a região centro-oeste, por exemplo, do país, ainda não se sabe qual será o efeito desse fenômeno sobre o regime de chuvas no período. Portanto, o IMEA ressalta que os pecuaristas terão que se precaver e programar as aplicações de adubo nas pastagens para amenizar os efeitos do fenômeno aí que esquenta a cabeça do produtor, viu? E vale ressaltar que o preço da ureia em novembro do ano passado registrou um dos maiores patamares de preços dos últimos anos. E aí cabe ao produtor escolher se compensa a aplicação ou se vale a pena correr o risco, né? Esta é uma observação da equipe do IMEA. Renata, e para finalizar,
Vamos com uma notícia agora de política. A ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina, disse que o governo tentará introduzir o autocontrole nas inspeções em indústria do setor agrícola, incluindo, por exemplo, os frigoríficos. Na medida do governo, é uma tentativa de modernizar os serviços de monitoramento de produção alimentos do país. Em uma entrevista à Reuters, nesta sexta-feira, Tereza disse que o governo planeja enviar um projeto de lei sobre o autocontrole ao Congresso no primeiro semestre deste ano. E vale uma observação que deficiências nos controles oficiais do Brasil levaram parceiros comerciais como a União Europeia e Rússia a embargar alguns produtos de unidades nacionais. Renata, eu fico por aqui. Uma boa noite para você e ótimo final de semana. Boa noite para você também, Rosa Cabral. Um ótimo fim de semana para você. E ontem a cotação do milho perdeu um importante suporte mínimo de R$ 38,00 a saca em Campinas, depois de mais uma queda para o cereal, conforme o indicador CPEA. E agora a gente volta então a São Paulo para saber com a Sara o fechamento do mercado do milho para esta sexta-feira e também os números atualizados do suíno e do frango. É com você, Sara. Renata, o milho mudou de cenário hoje. Conforme o indicador CPEA para Campinas e região, hoje há uma valorização e uma valorização importante para o cereal no mercado doméstico. A alta de 1,22% eleva o preço da saca em Campinas para R$ 38,31, ou seja, recuperando aquele patamar acima dessa marca aí dos R$ 38,00 e reduzindo a queda no acumulado do mês, que agora está um pouco acima de 1,5%. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias mostra uma queda significativa hoje para o milho lá no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, desculpa. A queda acima de 3,5% puxa o preço da saca por lá para o patamar dos R$ 40,00 nesta sexta-feira, conforme o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias. E a Agrifato Consultoria destaca aí o cenário para o milho aí nesse início de ano, destacando alguns pontos aqui que são negociações lentas, tempo quente e seco, além de incertezas sobre o safrinha. Então, isso vem mexendo diretamente no mercado do milho aqui no Brasil. Diariamente a gente traz esses números atualizados aqui para o Mais Pecuária. Do milho passamos para o suíno em Santa Catarina, onde hoje o cenário é de queda de 0,30% na cotação, que desta forma recua para os R$ 3,28 o quilo do animal vivo em Santa Catarina. No acumulado do mês, há uma alta de 0,31% no estado catarinense. Mas as variações, elas são bem diferentes de uma região para outra. Eu vou destacar aqui Minas Gerais, que não tem variação no mês, mas tem uma alta de 0,26% hoje. E tem o maior patamar para o quilo do animal vivo, em R$ 3,93, o preço do suíno no estado de Minas Gerais, também conforme o indicador CPEA. Já no Paraná, hoje há uma queda, Rio Grande do Sul, estabilidade nos preços, Santa Catarina, como eu já falei, uma queda no dia, mas uma alta no mês, e aqui no estado de São Paulo, há uma queda no dia e uma queda acima de 1% no mês, com o quilo do animal a R$ 3,87. E eu termino trazendo a cotação atualizada para o frango aqui em São Paulo, também conforme o indicador CPEA. Hoje, sem variação nos preços, o quilo do frango congelado continua no patamar dos R$ 4,47 e no acumulado do mês há uma queda de 0,67%. E o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, destaca que o desaquecimento de negócios está pressionando o valor da carne de frango nesse início de ano, com uma demanda menor e natural para essa época. Daqui a pouquinho eu volto para falar de bezerro e boi. Renata, é com você. Obrigada, Sara Kirchhoff, direto de São Paulo. A gente vai para um breve intervalo comercial e na volta o fechamento no mercado do boi gordo. Não sai daí. Às 19h21 pelo horário de Brasília, hora de saber o fechamento da cotação da arroba do boi gordo em São Paulo e do bezerro em Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, quem traz as informações é Sara Kirchhoff. Mas como que encerram a semana, então, os preços do bezerro e também do boi gordo, Sara? Ambos em alta, Renata. Hoje, a arroba do boi gordo tem mais uma valorização importante aqui no estado de São Paulo. Uma alta de quase 0,5% que eleva o preço da arroba hoje, olha só, para os R$ 154,05.
R$ 154,05 é o preço da arroba no estado de São Paulo nesta sexta-feira, conforme o indicador CPEA. Com essa valorização de hoje, no acumulado do mês, agora a arroba tem uma alta de quase 0,5%. Isso no acumulado do mês de janeiro e nessas primeiras semanas. Alta também, como eu já antecipei, para o bezerro em Mato Grosso do Sul. A valorização de 0,23% no dia eleva o preço do bezerro para R$ 1.208,22 por cabeça. E ameniza um pouco da queda no acumulado do mês de janeiro, que agora está em 1,41%. E eu termino com o boi gordo, o boi BMF no mercado futuro, que tem novamente comportamentos distintos aí para os principais contratos mais próximos. Eu digo isso porque o vencimento de janeiro tem uma alta hoje de 0,26%, enquanto o vencimento de fevereiro tem queda e os vencimentos de março e maio não têm alteração na última sessão eletrônica da semana. Com isso eu encerro minha participação por aqui, devolvo o sinal para Campo Grande, desejando para você, Renata, toda a equipe e você aí de casa um excelente fim de semana e até segunda-feira. Obrigada, Sara. Excelente fim de semana para você também. Até segunda. Agora você confere a análise do mercado do boi gordo desta sexta-feira da Scott Consultoria com Marina Zaia. Olá a todos. Hoje vamos comentar um pouco sobre o fechamento do mercado do boi gordo nessa terceira semana de janeiro. Bom, o mercado trabalhou com certa pressão de baixa nesses últimos dias. Em grande parte das praças, os frigoríficos têm conseguido preencher as escalas de abate sem grande dificuldade. E como a demanda atual está fraca, as indústrias não têm oferecido preços maiores pela arroba. Na média de todas as praças que pesquisamos, o preço da arroba do boi gordo caiu em média 0,1% nessa semana. Rondônia foi o estado com maiores quedas. Por lá, o boi saiu de 136 no começo da semana e agora está negociado ao redor de R$ 134, preços livres e sem o fundo rural. Ou seja, a queda nas cotações foi de 1,5%. A exceção desse movimento fica por conta de Mato Grosso do Sul. No estado, a oferta restrita dá espaço para pagamentos melhores. Cotações do boi gordo. Oferecimento Seva. Juntos além da saúde animal. Bom, agora vamos às cotações do boi gordo à vista com a apuração feita pela Scott Consultoria. Lembrando que essa apuração é feita para uma boiada comum, preço mínimo, então, começando pela região sudeste do país. Vamos saber como fica a cotação do boi gordo, preço mínimo, região sudeste, agora sim, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Teve queda de R$ 1,00 em Belo Horizonte e queda de R$ 2,00 no norte de Minas Gerais. Nas demais praças, preços estáveis. Agora, região sul na sua tela, sem mudanças, portanto, nesta sexta-feira, segundo a apuração da Scott, no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, preços também estáveis. Região centro-oeste, teve queda de R$ 1,00 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Região centro-oeste, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, queda de R$ 1,00 apenas. Nas demais praças, preços estáveis. Ainda a região centro-oeste do país, alta de R$ 1,00 em Cuiabá e alta de R$ 1,00 no sudoeste de Mato Grosso. Demais praças, preços estáveis. Região nordeste agora, apuração feita pela Scott Consultoria, preço mínimo, queda de 50 centavos no oeste do Maranhão. Na Bahia e Alagoas, sem mudanças, portanto, nesta sexta-feira. E a gente finaliza com a região norte, queda de 50 centavos em Redenção no Pará, R$ 1,00 em Paragominas e queda de R$ 2,00 no norte do Tocantins. Essa foi a apuração feita, então, pela Scott Consultoria. E pesquisadores da Exalc e USP e Embrapa desenvolvem estudo que identifica os genes que controlam a qualidade da carne. Valdir Pacheco tem mais informações. Pesquisadores brasileiros conseguiram identificar os genes que controlam a qualidade da carne bovina. O estudo já vem sendo desenvolvido há 8 anos pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, Exalc-USP, em parceria com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa. Segundo a coordenação do Centro de Genômica da Exalc, os pesquisadores conseguiram identificar algumas regiões que controlam os genes que são importantes para a maciez, para a deposição de gordura e para o perfil de ácidos
ácidos graxos, o quanto de saturado, não saturado e o tipo de gordura que tem na carne. Apesar dos avanços, a entidade explica que ainda será necessário mais algum tempo de pesquisa para fazer um mapeamento mais completo da herança genética, que traz as características desejadas para o gado. A ideia dos pesquisadores é que possam ser escolhidos reprodutores que tenham um tipo de carne interessante para os produtores e repassem essas características para os descendentes. O objetivo é, quando o bezerrinho nascer, tirar uma amostra do pelo ou de sangue, fazer um teste genético e saber se aquele animal tem potencial para produzir uma carne mais macia ou com melhor perfil de gordura. Os pesquisadores acreditam que em pouco tempo as informações vão poder ser usadas para subsidiar as decisões dos produtores. O trabalho enfrenta mais desafios do que em relação ao gado leiteiro, devido à grande variedade de raças usadas para o corte. Para a produção de laticínios, predomina a variedade holandesa. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Agora vamos falar de ovinocultura. A adoção de sistema silvopastoril com a criação de ovinos é alternativa para a sustentabilidade econômica na propriedade. A repórter Kari Rodrigues tem informações para o quadro Tecnologia e Produção. Acompanhe. Produção de ovinos em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. A prática tem crescido no Mato Grosso do Sul. Estou com o pesquisador da Embrapa, Fernando Reis, que explica para a gente como os produtores têm adotado o sistema. Essa é uma proposta interessante e que, introduzindo os ovinos como componente animal nos sistemas integrados, de integração lavoura-pecuária-floresta, você tem flexibilidade na escolha das categorias para serem usadas nesses sistemas. Então ele vai bem com ovelha na etapa de cria, a gente pode trabalhar com recria de borregas, que o sistema favorece bastante, e até a terminação, com possibilidade também e grande variação nesse sentido. As raças mais utilizadas aqui no Mato Grosso do Sul, quais são? A gente tem as lanadas e as deslanadas. Dentre as lanadas, raças Texel, Suffolk, Willy de France, e as deslanadas, que basicamente as santinês, e vem entrando fortemente também uma tendência bem atual, que seriam os Dorper. Então essas seriam as principais raças, com uma ou outra variação. E nós temos até uma, que nós chamamos uma inovação de sistema pecuária-pecuária. Então a gente consegue integrar os ovinos à criação de bovinos. Tudo junto? Todos juntos. Muitas propriedades fazem isso e é bem interessante, você pode agregar valor ao teu sistema. E aqui no Mato Grosso do Sul tem crescido a utilização? Sim, a tendência, principalmente em termos de LPF, a gente nota, então tem aumentado o número de hectares produzidos nesses sistemas e a gente aposta muito como fator econômico e retorno de renda ao produtor. Para aquele produtor que quer começar, que quer implantar o sistema na propriedade rural, a Embrapa ela está sempre à disposição, tem informações precisas para tirar qualquer dúvida. Um diagnóstico inicial da área é fundamental, então saber quais as condições, localização, principalmente em termos de mercado, considerando a madeira, e é possível e a gente está à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada, pesquisador, pelas suas informações. Kari Rodrigues para o SBA. E o Mais Pecuária vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa sexta-feira, bom fim de semana e até segunda. Fica com Éder Campos agora com Na Batida do Martelo. Até segunda. Tchau, tchau.